Áudio 4 da história da vida de George Miller. Continuação do capítulo 2. A noite terminou como tantas outras, com George ajudando alguns amigos muito bêbados a encontrar o caminho de volta para o quarto. Entretanto, enquanto ele procedia assim naquela noite, Beida seguiu atrás dele, tagarelando sobre o período em Halberstadt. Ele estava muito ansioso para reatar a amizade. George pensou enquanto firmava o Gunther cambaleante ao seu lado. Acho que não há nenhum problema em ele nos acompanhar. O semestre estava quase acabando e as férias de verão estavam para começar. George ponderou a questão do que fazer por eles. Voltar para visitar o pai parecia má ideia, e ele já estava ficando cansado de Halle. Ele precisava de um pouco de ar fresco e da mudança de cenário. Precisava fazer uma viagem à Suíça. Suíça? Disse Beida com incredulidade. Como podemos nos dar ao luxo de ir para a Suíça? George sorriu. Você se preocupa demais. Ele repreendeu o amigo. Confie em mim. Tenho um plano. Eu sempre tenho. Assim que nossas provas terminarem, não precisaremos dos nossos livros até o próximo ano, certo? Beida concordou com a cabeça. Bem, em vez de deixá-los jogados no quarto, vamos penhorá-lo e usar o dinheiro para a viagem. Quando voltarmos, poderemos usar a primeira parcela do dinheiro do subsídio para recuperá-los. Agora, isso não parece um plano perfeito? Bem, a voz de Beida sumiu. Acho que poderia funcionar desde que soubéssemos com certeza que poderíamos recuperar os livros. Claro que podemos, confie em mim, respondeu George, como se o assunto já estivesse resolvido. E os passaportes? Sou menor de idade, você também. Nossos pais terão de assinar para nós. Você é honesto demais para o seu bem, Beida. George riu. Você me disse que estava deixando toda essa coisa religiosa para trás. Às vezes, só é preciso se tornar um pouco criativo. Como? Perguntou Beida. George respirou fundo e perguntou: quantos papéis você tem com a assinatura do seu pai neles? Talvez 2 ou 3, respondeu Beida, parecendo intrigado. E quão difícil é praticar até que você possa escrever a assinatura do seu pai exatamente como ele faz? Um sorriso grande iluminou o rosto de Beida. Ele estava começando a entender. Você quer dizer forjar a assinatura do meu pai? Perguntou. George assentiu e respondeu. Não me diga que você nunca pensou em fazer isso antes. Bem, eu... Que boa ideia, Beida gaguejou. Então, parecendo mais confiante, acrescentou. Tenho certeza de que não será difícil fazer. E não foi. Em 28 de agosto de 1825, 5 rapazes partiram de Halle para a Suíça. Cada um deles exibia um passaporte prussiano novo no bolso do casaco e 4 deles entregaram a George uma bolsa com moedas de ouro. George se oferecera para cuidar de todas as suas despesas na viagem. Os jovens se divertiram muito. Viajaram de coach através de Frankfurt, Stuttgart e Zurique, diretamente para o coração da Suíça.
Dormiram em campos abertos, subiram altas montanhas, nadaram em lagos glaciais e divertiram os moradores locais nas cavernas das vilas que frequentavam ao longo do caminho. Depois de um mês, o clima começou a esfriar e era hora de começarem a viagem de volta a Halle para o semestre de outono. Ao viajarem pela Bavária em direção ao sul da Prússia, todos parabenizaram George e Beida pela maravilhosa ideia. Não importando o quanto todos os outros se divertiram, George tinha certeza de ser ele quem mais gostara da viagem. E isso por ter pago apenas a metade do valor que os 4 companheiros pagaram. Surrupiar várias vezes ao longo do caminho algumas das moedas da bolsa combinada era uma das vantagens de ficar encarregado do dinheiro, George pensou. Além disso, se seus amigos eram muito estúpidos para fazer perguntas sobre o quanto as coisas custavam, eles mereciam ser enganados. Quando chegaram de volta a Halle, George era o único com dinheiro suficiente para recuperar os livros da casa de penhores de imediato. Sim, ele sorriu para si mesmo enquanto caminhava de volta ao quarto com os livros. Fora uma viagem ótima e também lucrativa. Ele se perguntou aonde eles iriam no próximo ano. Em novembro, a vida voltou à rotina para George Miller. Ele estudava muito durante o dia e festejava e jogava à noite. Durante a tarde de 20 de novembro, enquanto George estudava em seu quarto, Beida passou para visitá-lo. Que tal uma caminhada? Perguntou. Parou de nevar e os caminhos estão limpos. George levantou os olhos do livro-texto em inglês. Caminhar parecia uma boa ideia. Ela poderia ajudar a refrescar a mente. Beida esperou com paciência enquanto George terminava de ler a página em que estava e depois vestiu o sobretudo. Os dois saíram e começaram a caminhar em direção ao rio. Eu me pergunto se Adolf estará na mesa verde hoje à noite. Ele conta uma ótima história sobre seus dias no exército, não é verdade? Disse George enquanto caminhava lado a lado. Beida assentiu. Sim, ele conta, mas não irei hoje à noite. Tenho outra coisa para fazer. Outra coisa? Zombou George. Algo mais importante que uma bebida com os amigos? O que poderia ser? Beida desviou o olhar e disse: Eu encontrei outro velho amigo. George perguntou: Alguém que eu conheça? É Herr Kaiser. Não acho que você o conheça, Beida respondeu. Bem, como você conheceu Herr Kaiser? Beida começou a mexer nas franjas do cachecol. Bem, ele começou e parou. Então deixou escapar. Vou a um estudo bíblico e ele vai dirigir o culto. Um estudo bíblico? George riu em voz alta. Beida, eu pensei que você tivesse deixado tudo isso para trás quando me encontrou. Eu só queria me divertir. Jamais afirmei abandonar tudo completamente. Beida falou em voz baixa. Bem, você se tornou religioso outra vez, certo? O que faz nas reuniões? Nada que pudesse lhe interessar, respondeu Beida. Cantamos e oramos, e Herr Kaiser lê um sermão. Na verdade, não é tão ruim assim. Acho que você até gostaria de Herr Kaiser se o conhecesse.
Uma cena passou pela mente de George. Ele, na mesa verde, contando a história mais recente e divertida sobre a noite em que fora com Beida a um estudo bíblico. Vou conhecer o Herr Kaiser, disse George, virando-se para encarar o amigo. Esta noite, com você. O rosto de Beida tornou-se tão branco quanto a neve que pisoteava. Não, eu não quero que você vá. Quero dizer, você não precisa, disse ele, tropeçando nas palavras. Tolice, Beida. Você sempre vai à taverna comigo. O mínimo que posso fazer é ir a um estudo bíblico com você. George disse, zombando, curtindo o desconforto do amigo. George e Beida continuaram o resto da caminhada em silêncio. À medida que a neve estalava sobre seus pés, George imaginou com o que concordara. Foi divertido ver Beida tão preocupado, mas valeria a pena gastar seu tempo com um estudo bíblico? Ele já ouvira falar a respeito. Às vezes, as pessoas até eram presas por pregarem estes sermões. Era contra a lei na Prússia pregar um sermão sem um pastor luterano registrado presente. Isso deveria garantir que só os pastores formados em universidades conseguissem pregar, impedindo a distorção da Bíblia e que